No dia 29 de dezembro comemoramos o dia de São Davi, rei de Israel e profeta. Muitos consideram sua festa litúrgica no dia 16 de dezembro. Uma das grandes figuras do Antigo Testamento, o Santo Rei Davi constitui exemplo de coragem, contrição e reconciliação com Deus, e é o fundador da linhagem real de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos santos celebrados no dia de hoje pela Igreja é Davi, o segundo rei de Israel. Davi viveu entre os séculos 11 e 10 a.C., e é uma das figuras centrais do Antigo Testamento. Ele aparece nos 2 livros de Samuel, no primeiro livro dos Reis e no primeiro livro das Crônicas. Nascido em Belém, Davi era filho caçula de um honrado homem chamado Jessé, e trabalhava para seu pai pastoreando suas ovelhas. É descrito nas Escrituras como um rapaz bonito, hábil na harpa e bastante corajoso, a ponto de enfrentar leões e ursos para proteger os rebanhos de que cuidava. Certo dia, guiado pela providência, o profeta Samuel visitou Belém, onde foi recebido por Jessé e seus filhos. Quando viu Davi, reconheceu o escolhido por Deus para suceder o rei Saul, que naquele momento já se afastava dos caminhos designados por ele. Assim, ungiu o rapaz com óleo sobre sua cabeça. Pouco tempo depois de ser ungido por Samuel, Davi foi enviado a acalmar Saul. O rei Saul estava atormentado por um espírito maligno, e Davi, com sua harpa, tocou com tamanha habilidade, que o rei muito se afeiçoou muito a ele. Alguns anos depois, os exércitos de Israel estavam em guerra contra os filisteus, no vale de Elá, a cerca de 10 quilômetros de Belém. 3 dos filhos de Jessé lutavam pelo rei Saul, e Davi, então com 20 anos de idade, foi para lá enviado, para levar provisões a seus irmãos. Ao chegar em Elá, presenciou Golias, guerreiro gigante dos filisteus, desafiar Israel, e aceitou o desafio. Guiado pelas mãos de Deus, o jovem acertou a testa de Golias com uma pedra que fez girar em sua funda, fazendo o gigante cair desfalecido. Então, Davi correu a ele e o decapitou com a espada do próprio filisteu. Depois disso, o exército dos filisteus foi facilmente derrotado pelos israelitas. Davi tornou-se muito popular entre os israelitas, o que fomentou a inveja de Saul. O rei passou a tramar contra seu protegido, que precisou fugir por várias vezes, abrigando-se em diversos territórios, inclusive entre os filisteus. Por 2 vezes Saul e Davi se confrontaram, e nas 2 vezes Davi poupou a vida do rei, que continuou obstinado em persegui-lo. Após a morte de Saul, Davi foi ungido uma terceira pelos anciãos de Israel, e por eles aclamado como rei. Lembrando que a primeira unção foi dada por Samuel e a segunda unção foi dada pelos homens de Judá. O rei Davi enfrentou uma guerra civil e diversas batalhas para manter seu trono, esteve em guerra contra os mais diversos povos, e sempre saiu mais fortalecido, e o reino de Israel mais próspero. A providência favorecia o rei Davi, que levava consigo a Arca da Aliança, da qual cuidava com notável zelo. No auge de seu poder, o rei Davi cometeu o maior pecado de sua vida, e impulsionado pela luxúria e pela cobiça, enviou um de seus oficiais mais leais, Urias, para o fronte onde sabia que o guerreiro seria morto, para então desposar sua viúva, Batseba, com quem já se relacionava em adultério. Depois de confrontado pelo profeta Natã sobre seu crime, o rei arrependeu-se sinceramente, mas as consequências de seu pecado passaram a persegui-lo dali por diante. Em seu primogênito com Batseba, fruto de uma relação adúltera, morreu logo depois de nascer. Seu primogênito Amnon, a filho de Davi com Ainoã, violentou a própria irmã, Tamar, a filha de Davi com Maaca,
e foi assassinado por Absalão, o outro filho do rei com Maaca. Absalão, por sua vez, tentou usurpar o trono do pai, e morreu em batalha. Adonias, filho único de Davi com Agite, também tentou tomar o trono paterno, e foi assassinado por Salomão, segundo filho do rei com Batseba, e que acabou herdando sua coroa. Todas essas desgraças familiares abateram-se sobre Davi como uma maldição por seus graves pecados. Ainda assim, suas realizações em nome de Deus e seu profundo arrependimento diante de sua miséria tornaram-no santo. É importante, ainda, lembrar que é com este rei 3 vezes ungido em que se funda a linhagem real de Jesus neste mundo conforme a genealogia do Senhor descrita nos Evangelhos. Que possamos aprender valiosas lições com seus exemplos de coragem, contrição e reconciliação com Deus, e a Ele clamemos. São Davi, Rei e Profeta, rogai por nós.